Salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela Jovem Pan, mais um Jovem Pan Morning Show. É a nossa revista radiofônica que traz informação, Jovem Pan Morning Show. prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso papo matinal. Hoje, quinta-feira, dia 6 de junho de 2019. Paris é um pesadelo. Neymar está fora da Copa América por causa de lesão e dentro de um intrincado escândalo que ontem chegou ao seu capítulo mais quente. Já já você vai saber tudo sobre a primeira entrevista da mulher que o acusou de estupro e ver a tensão entre os dois num quarto de hotel na capital francesa. Segurança a bordo. Bolsonaro minimiza mudança em lei sobre a obrigatoriedade, sob pena de multa das cadeirinhas para crianças até 10 anos. Aspas, todo mundo que é pai e mãe é responsável, disse o presidente. Música para os ouvidos. Ao vivo e em cores, um bate-papo aqui no programa permeado por palhinhas com os cantores Zepa e Isadora. Eles estão tocando em tudo quanto é lugar. Esse som aqui é um sucesso só, hein, ó. Look to the stars, reach for the sky, make a wish, it's your life, hand in hand, I'm by your side, make a wish, it's your life. Vamos saber sobre esse hit e outras coisas na carreira desses dois músicos, desses dois cantores que vão estar com a gente aqui nessa manhã. Esses são alguns destaques do Morning Show que está só começando e você aí, que nos assiste, que nos ouve, sempre convidada de honra, tá? Vamos lá, Paulinha, bom dia pra senhorita. Bom dia, Ed. Qual é a nossa hashtag? Diga lá. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre as estreias nos cinemas, a chegada do filme X-Men Fênix Negra e outras produções. Então vamos para os assuntos hoje mais comentados do Brasil com a hashtag No Escurinho do Cinema, Edgar. Sempre bom, né? Sempre o que bom. acontece no escurinho do cinema? Qual é o seu gif? Qual é o seu meme? O que é que te mostra aí nesse grande momento? Teve gente já falando aqui que às vezes dorme. Quem nunca, né, Edgar? Hashtag No Escurinho do Cinema. Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil. Cara, Ali também falar sobre os assuntos do programa. Você mesmo Kirana, cara, eu não durmo. Pode estar o filme mó chato. Mas quando a gente dorme, a gente não se controla, né, Ed? É a hora que alguém cutuca e fala, amor. Mas eu fico aqui com um palitinho no olho, porque eu não durmo. Mesmo que o filme esteja ruim, porque eu sou muquirana. Que dó da sua mulher na época que você namorava, então. Você não pagava nem a pipoquinha, hein? Olha, não, isso sim, eu fazia um agrado. Agora é o seguinte, eu vou estender esse papo aqui pro WhatsApp pra você interagir com a gente, mandando mensagens em vídeo, tá bom? O número é o 11 931 17 1009. Você vai contar pra gente aí o que você curte e o que você odeia no escurinho do cinema. Tem aquela velha história, né, de comer no cinema, barulho de papel, aquele papel de embalagens, né, de pipoca, enfim, batatinha, chocolate, aqueles confeitos de chocolates, né, fazem aquele barulhinho, ou então a própria pipoca, quando mascada, faz aquele barulho Luz crocante. De celular, porque tem gente que não consegue não checar o WhatsApp. Bem lembrado, Fefito. E aí? O que te incomoda? Aquele chute na poltrona? Manda aí pra gente uma mensagem em vídeo, dividindo com a gente o que te incomoda e o que você mais curte no escurinho do cinema, tá bom? Mensagens em vídeo, lembrando. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jp.com.br, pela nossa transmissão em nosso canal no YouTube e também nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe por nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica bem feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. E um assunto que tem contaminado o noticiário, imagino que todo mundo está esperando aí, cenas dos próximos capítulos de hoje, são cenas mesmo, né, da novela aí, vivida pelo Neymar. Vocês podem aguardar, porque a gente ainda vai trazer aqui no noticiário, trazer na nossa conversa essa história. Agora, aliás, vai fazer parte, inclusive, do nosso já famoso quadro Não Convide para a Mesma Festa, né? Hoje o mundo político fervilha, todo o mundo político, e inclusive
a coisa está esquentando para membros de um mesmo partido, Zé Maria Trindade. Quero saber com você aí o que esse pessoal do PSL tem tanto para se desentender. Vamos a Brasília saber o que rolou ontem com o líder no Senado, o Major Olímpio, e a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann. Bom dia, Trindade. O que você conta pra gente em mais esse imbróglio, em mais esse fogo amigo no PSL? Dois líderes, né? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, sabe aquele sentimento de quando você está numa festa, ali, acha que está ganhando uma gata e vai no banheiro e volta, cadê? Aí olha, ela está num canto escuro com outro, é mais ou menos isso. É o famoso sentimento de traição, isso agride. Eu adoro essas analogias, Trindade. O que aconteceu? O líder do PSL, o senador Major Olímpio, tinha retirado um destaque para votar em separado, um veto do ex-presidente Michel Temer à inclusão de 130 mil agentes penitenciários no SUSP, que é Sistema Único de Segurança Pública, e é muito importante porque aumenta salários, colocaria o agente penitenciário em outra situação. Edgar, foi uma luta antiga para conseguir incluir isso na legislação. Vai lá o então presidente Michel Temer veta, e aí a luta recomeça para derrubar o veto. E aí o líder Major Olímpio disse que tinha conseguido a garantia da líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, de votar em separado e derrubar o veto. Só que não. Aí caiu e o veto permaneceu. E os agentes penitenciários não vão entrar no SUSP e não serão agentes da polícia, não serão considerados como de atividade policial. Isso é muito importante para o senador Major Olímpio é desta área de segurança pública, aí ele saiu atirando. Foi uma confusão, um bate-boca, molecagem, cafajestagem, coisa de porca, e aí Joyce respondeu dizendo que o líder do PSL é um moleque, e ele ficou irritado, ela irritada, e a sessão foi suspensa. Era uma sessão para votar vetos presidenciais e abrir caminho necessário para limpar a pauta e votar o projeto que autoriza o governo a descumprir a regra de ouro, aquela história dos 248 bilhões de reais. O senador Major Olímpio até reforçou ali, Edgar, apelidos que a líder do governo vem sendo chamada ali, com comparação com aquela história do desenho animado lá, da Peppa Pig, enfim, foi uma confusão. Meu Deus do céu. Ô Zé, eu vou trazer aqui um dado aqui pra gente já ouvir o Caio também no comentário dele. Parece que esse é um governo que prescinde da oposição, que ele mesmo se enrola, né, com os próprios líderes que o representam ali, que deveriam, né, tá agindo com o mínimo de sincronia nesse Congresso e no Senado também, né? Mas a briga continua e parece-me que já quando se fala, algumas pessoas falam, o Modesto Carvalhosa fala na questão da candidatura avulsa, né? Conhecida como a candidatura avulsa. Nesse ponto, parece que Bolsonaro já, na prática, vive essa situação, porque o partido ao qual ele pertence, o PSL, parece que não consegue se entender, Caio. Estão toda hora brigando e se desentendendo. Aquele morde-a-sopra, é líder falando mal do outro líder, é tropeço aqui, é canelada dali. Edgar, é mais uma vez o PSL exercendo a sua vocação natural para a vergonha alheia, né? Coisa porca e molecagem, né? Essa é a linguagem de baixo calão que está à altura da coxa de retalhos que é o PSL, o Partido Social Liberal, legenda de aluguel do bolsonarismo em 2018. Aliás, como você bem adiantou, o PSL ele cumpre muito mal o seu papel de alicerce do governo no poder legislativo. Então, sempre lavando roupa suja em público e caçando likes como se fosse uma blogueirinha adolescente. Dá muita preguiça. E não só isso, se notabiliza por ser aquele partido que vai do luxo ao lixo, né? Então você tem aí quadros parlamentares do gabarito da corajosa doutora Janaína Pascoal, do brilhante cientista político Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Por outro lado, você vai ter uma série de neopolíticos que são não só oportunistas, mas também arrivistas e populistas, que é uma combinação explosiva, uma combinação de qualidades, ou melhor, de defeitos, que é terrível, né? E aqui, só para dar uma
uma volta no comentário, vamos falar de verba pública partidária, tá? Que se provou irrelevante para a eleição da bancada do PSL. O repasse do fundo eleitoral para o PSL foi de R$ 9.200.000 em 2018. Isso foi suficiente para eleger mais de 50 deputados federais e formar a maior bancada do Congresso Nacional, na verdade, da Câmara Federal, né? Bom, isso que, por volta de R$ 1 milhão, a gente já pode colocar na conta do Laranjal do PSL, que eram aquelas candidaturas de fachada da cota feminina, né, que faziam aquela contratação de serviços inexistentes de empresas fantasma. Mas, enfim, fundo eleitoral nem é o ponto, apesar de ser verba pública. Eu queria falar do fundo partidário, né, que conforme a Lei Orçamentária Anual, a LOA, esse ano, para todos os partidos, está orçado em inacreditáveis R$ 927 milhões, então, quase R$ 1 bilhão. O PSL vai ficar com mais de 12% dessa verba. Então, dependendo da conta, entre R$ 115 milhões e 118 milhões de reais, dividido em 12 prestações, né, em 12 mensalidades. Não tinha um mensalão do PT? Então, o fundo partidário é o mesadão dos partidos políticos. E olha o absurdo que é o partido governista, ainda mais num governo que se pretende reformista, né? O absurdo que é um partido governista receber 118 milhões de reais. A gente falou aqui no corte das bolsas do CAPES, né? De mestrado, doutorado, pós-doutorado. São mais de 6 mil bolsas canceladas. Todo mundo sabe que eu sou a favor da priorização do ensino básico em detrimento do ensino superior, num contexto de recursos escassos. O valor dessas bolsas extintas é de 35 milhões de reais, é 1/3 do fundo partidário do PSL. Então, só com a verba pública que o PSL vai abocanhar, daria pra gente financiar 20 mil bolsas de estudo. Eu queria que o ouvinte pensasse um pouco sobre isso. E também 1/3 do auxílio moradia para juízes. Outro dado. Você quer que o seu dinheiro vá pro PSL, vá pro PT, vá pro PSDB ou vá pra educação? Então cobre o seu parlamentar. Agora, por que o PSL não abre mão dessa verba? Qual que é a desculpa? Se o PT tem, eu também quero? Isso é aquela velha história da mosca azul, né, Edgar? A hora que a mosca azul pica, a mosquinha azul do poder. Eu fico imaginando qual que vai ser a narrativa do PSL. Não, nossa mosca é verde e amarela. Né? É a única explicação possível. Vamos lá, Trindade, pra gente finalizar esse assunto, a briga ainda parece que tá longe de terminar, né? Esses desencontros aí parece que fazem parte, são parte integrante aí desse governo. O ponto que o Caio falou, né, que esses quadros políticos do PSL agem como blogueirinhos ali, buscando like, selfie. Parece que também tem um modus, porque o bolsonarismo, ou o bolsonarista, aí, o conhecido já, o bolsonarista, ele aprova esse uso em certa medida, porque vem lá aquele discurso de que é uma ligação direta com o eleitorado, a prestação de contas é instantânea, a aferição, né, dos passos que o governo está dando vem com um resultado já muito rápido. Agora, isso que nós estamos vendo seria o ônus dessa, digamos, democratização, né, da comunicação, Zé. Na verdade, Caio, não é mosca azul aí, nesse caso é a mosca cor-de-rosa, viu? Isso tem limite, é irreversível. Eu acho que, Trindade, acho que o Caio leu aquele clássico do Frei Beto, né? Quando crítico aos governos do PT, escreveu um livro chamado A Mosca Azul. E o interessante, Caio, é que eu conversava com o Amoedo e a dificuldade, ele nunca conseguiu devolver esse dinheiro, não existe porta de devolução de dinheiro para os cofres públicos, né? O Partido Novo está com esse dinheiro guardado para devolver e não consegue, vai ter dificuldades, inclusive, para prestar contas diante disso, né? Então, esse dinheiro entra e não tem saída. Os outros partidos fecharam as saídas exatamente para não se diferenciar. E é verdade que o dinheiro das campanhas eleitorais agora é dinheiro público, ou seja, dinheiro de todos nós. Edgar, só um detalhe. Os outros líderes dos partidos ficaram assustados, cada um olhando para o outro no plenário da Câmara, do Senado, do Congresso, sem entender direito o que estava acontecendo e o porquê de tamanha agressividade entre dois líderes do mesmo partido. Eles estão acostumados a esse tipo de disputa, a esse tipo de briga, mas tudo ali no fechadinho. Uhum. Esta é sempre às claras, é aí que está a diferença. Aliás, falando em agressividade, eu peço desculpa aí ao ouvinte pela minha exaltação indignada, mas é o seguinte, o que ensejou essa tal de coisa porca, essa tal de molecagem nas vísceras do PSL, foi uma sessão plenária seríssima de análise de vetos presidenciais. E o que isso significa? O veto, ele é a manifestação expressa de discordância do presidente da República em relação a um projeto de lei que já foi
aprovado pelo Congresso. Então ele pode ter natureza política, natureza jurídica ou ambas. Ele pode ser um veto total, ele pode ser um veto parcial. E o processo, é muito importante entender como que funciona, né? O presidente ele recebe um projeto de lei para sanção, né? Afinal de contas, ele é o chefe do Poder Executivo, ele que executa. Ele tem 15 dias úteis para vetar. Se ele não veta expressamente, a sanção é tácita, implícita, subentendida. Vetou, publicou no Diário Oficial, o Congresso tem aí 30 dias corridos para deliberar em sessão conjunta se aceita ou derruba esse veto. Estourou o prazo, né, que é o caso da maioria desses vetos, a apreciação do veto ela ganha prioridade sobre todas as outras deliberações. É o que a gente já falou para o ouvinte da PAN sobre travar a pauta. Quando o Congresso rejeita, para rejeitar um veto, você precisa de maioria absoluta. Então vão ser 257 deputados e 41 senadores votando nominalmente. E se o veto é derrubado, o presidente aí é obrigado por lei a sancionar aquele projeto. Agora, qual que é a importância aqui? Estavam sendo discutidos, Edgar, 23 vetos presidenciais que estão travando a pauta e impedindo o Congresso de apreciar o pedido de crédito suplementar de 248 bilhões de reais. Sem esse crédito extra, o governo descumpre a lei de responsabilidade fiscal, fica sujeito, inclusive, a impeachment. Então, será que essa pauta não é séria o suficiente para eles trabalharem como se espera, com o decoro que se espera dos nossos parlamentares? Né? Não é hora de fazer nem coisa porca, nem molecagem. Para fechar, Zé. A votação de veto, Caio, realmente é uma função das mais importantes do Congresso Nacional e, nesse caso, muito mais ainda em virtude da exigência de votação da quebra da Lei de Ouro. É isso, Edgar. Obrigado. Obrigado, Zé, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Bom dia. Vamos lá, vamos em frente. Em meio à pressão causada pela denúncia de estupro, da qual é alvo, o atacante Neymar foi a campo ontem contra o Catar, em amistoso preparatório para a Copa América. A seleção venceu por 2-0. Antes do intervalo, o jogador, no entanto, deixou a partida lesionado. E na madrugada veio a informação. Com uma ruptura no ligamento do tornozelo direito, ele está fora da competição. Ontem, o escândalo que o envolve teve o seu capítulo aí mais movimentado. A mulher que acusa Neymar de estupro e agressão fez revelações ao jornalista Roberto Cabrini, do SBT, e veio à tona um vídeo gravado no interior do quarto do hotel em Paris, onde a jovem estava hospedada. Vini, agora daí pra frente é com você. Vamos lá, Edgar. Foi a primeira aparição dela, a primeira entrevista que a Nájila Trindade Mendes Souza, e agora sim nós podemos divulgar o nome dela, que antes estava sob sigilo, né? Ela deu então a sua primeira declaração ao jornalista Roberto Cabrini do SBT durante... Tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo, pode seguir. Durante o SBT Brasil. Eu não tô me ouvindo, viu, Edgar? Ela está sendo representada agora pelo advogado Danilo Garcia Andrade. A Nájila primeiro se descreveu como uma pessoa comum, que trabalha, que estuda e que é modelo. E ela reafirma que foi vítima de agressão e estupro do jogador. Ela também falou sobre os ex-advogados dela e sentiu preconceito por parte deles, dizendo que o primeiro advogado não acreditava muito na versão dela, porque tinha provas somente das agressões e não do estupro. Ela afirma que conheceu o Neymar por rede social, que tinha o intuito, sim, desde o início, de ter uma relação sexual com ele, que era um desejo dela. Então ela vai para Paris, ela fica no hotel e diz que, nas trocas de mensagens com o Neymar, ele diz que passaria lá antes de uma festa que ele iria depois. Ela fala que quando ele chegou, ele estava um pouco agressivo, diferente já das mensagens que os dois se comunicavam, mas que para ela ainda tudo bem, que ela ia dar um jeito de acontecer aquilo que ela estava desejando. Porém, depois as coisas começaram a piorar um pouco mais e a gente vai ouvir agora na voz da Nájila Trindade. Opa, foi mal, Vini, aqui. Só que depois ele começou a me bater. E eu falei assim, nos primeiros, ok, tava tudo certo. Só que depois começou a me machucar muito. E eu falei, para. Você falou isso de forma clara?
Falei, para, está doendo. E ele falou, desculpa, linda. Ok, continuamos. Deitados na cama, rolando e tal. Eu falei, você trouxe preservativo? Porque eu não tenho. E ele disse, não. Eu falei, então não vai acontecer nada além disso. Porque não podemos. Qual foi a resposta dele? Ele não respondeu nada. E a gente continuou. E ele me virou, cometeu o ato, e eu pedi para ele parar. Enquanto ele cometia o ato, ele continuava batendo na minha bunda violentamente. E depois eu girei. Foi tudo muito rápido, questão de segundos, e me retirei. Bom, ela continua dizendo ao Cabrini que ficou convencida de que deixou claro para o Neymar que ela não queria mais, né, após ele ter afirmado para ela que não estava então com o preservativo, e ela entendeu o silêncio dele como uma confirmação de que ele havia entendido, então, que ela não queria continuar. E depois que manteve mensagens com o Neymar, porque ainda, primeiro, precisava assimilar tudo aquilo que tinha acontecido, né? Ela falou que ficou no primeiro momento ali em estado de choque, e que também ela precisava agir normalmente para continuar conversando com ele, porque ela queria fazer justiça. E essa justiça que ela queria fazer, ela tentou fazer no segundo dia, no segundo encontro, quando o Neymar volta para o hotel, e aí ela coloca um celular ali para gravar os dois. E agora a gente vai ver o primeiro vídeo que saiu desse momento. Rolando Bom, aí tá lá a cena do quarto, já aparece os dois, eles vão pra cama. A gente ouve o som de um tapa que ela dá nele. Ele fala, não, não, assim não. Ela fala, você gosta de bater? Ele fala, gosto, mas desse jeito não. E aí ela vai se levantar então da cama. O Neymar também faz ali menção de se levantar. Ela começa a bater nele. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem, você me deixou aqui sozinha. Sabe qual é? Ela começa então a bater nele. Fala, sabe por quê? Porque você me agrediu ontem, me deixou aqui sozinha. E ele levanta para conter essas agressões que estava sofrendo. Então, ali é um barulho de garrafa, né? Ela tenta jogar uma garrafa nele, né? E ele tenta interceptar ali a ação dela. Então, Edgar, e esse momento aí, esse segundo encontro, ela não menciona isso na entrevista com o Cabrini. Ela também nega, né, que teve extorsão da parte dela, mas que desconfiou que os ex-advogados tentaram fazer esse tipo de acordo aí com o pai do jogador, até porque eles não queriam que ela fosse denunciar, né? Prestar queixa, que ela não queria uma compensação financeira, queria apenas justiça. E antes, Edgar, desse vídeo ter saído, saiu apenas um frame, uma foto que foi divulgada pelo Cidade Alerta da Record. Aliás, tem gente na internet que não consegue entender, né? Quando você coloca uma foto, gente, né? E você coloca a foto e fala assim, ó, essa foto aqui é a primeira foto que saiu do caso Neymar, onde a mulher acusa o jogador de tê-la estuprado. Você não está fazendo nenhum julgamento, nenhuma condenação, até porque quem sabe o que aconteceu nesse primeiro dia do encontro é só o Neymar e a menina, e a justiça que vai investigar. Aqui ninguém tem conclusão nenhuma sobre o caso, ninguém tem uma verdade sobre o caso. O que a gente tem é esse segundo encontro agora, que a gente sabe que ela armou, que ela planejou, forjou essa situação para tentar se vingar de algo que ela entende que aconteceu no primeiro dia, e o Neymar conteve as agressões. O que tem do caso é isso. Agora, se aconteceu ou não o estupro no primeiro dia, o que aconteceu no primeiro dia, isso é a justiça que vai investigar. Só que o frame que saiu inicialmente era um que o Neymar estava com os pés levantados, já na altura do rosto dela, porque ele estava tentando já se defender das coisas que ela estava da garrafa que ele estava tentando jogar nela. E aí tem gente que entendeu... Ela nele, né? Nele. E aí tem gente que entendeu que quem divulgou essa foto estava querendo falar que ele que bateu nela. Mas, enfim. Então, depois de tudo isso,
que foi divulgada essa foto no Cidade Alerta, o pai do Neymar entrou em contato com eles e falou que realmente o vídeo ia mostrar que quem foi vítima de agressão, nesse caso, foi o próprio filho. Então, esse foi um comentário logo no início, né? Antes do imbróglio, antes desses vídeos virem a público, né, Vini? Que o próprio Neymar disse, o pai também reafirmou que tinha um vídeo e que esse vídeo provaria, né? Provaria que ele ele seria foi vítima de a agressão. favor do Neymar. Agora, essa questão da forja da prova, não sei, pode ser um argumento para a própria defesa do Neymar, né? Eu não sei como é que isso juridicamente pode caminhar, mas ela premeditou uma ação para incriminá-lo, dentro da teoria que ela alega, né? De que ela queria, depois do transtorno sofrido, possível transtorno sofrido, no primeiro encontro, ela queria ter mais um momento para poder sim aí... Queria ter uma prova. Colher uma prova. Porque né? do primeiro dia não tem nada, não tem esse vídeo. Até quando surgiu o caso, as pessoas estavam achando que já tinha um vídeo sobre isso. Desse momento, que poderia mostrar alguma coisa. Mas não tem. O que tem é o vídeo do segundo dia, onde ela, já sabendo que o Neymar voltaria ali ao hotel, tenta de alguma forma fazer com que ele ou revelasse ou fizesse o mesmo que ela acha, que ela entende, que ela acusa o jogador de ter feito no primeiro dia. Ô, Fefito, isso aí foi desdobrando, né? Porque é Neymar, é a carreira, é o jogador, é um astro internacional. Jogou ontem. Foi desdobrando. Jogou ontem. Afetou outras pessoas. Pois é, teve um afastamento, inclusive, do jornalista Mauro Naves. Pois é. Que está envolvido nessa história do telefone, foi isso? Passou o contato? O que aconteceu é o seguinte, o Mauro Naves foi afastado ontem, pegou de surpresa todo mundo o comunicado do William Bonner, divulgado no Jornal Nacional ontem, porque o Mauro Naves já conhecia o ex-advogado da Nájila, é aquele, inclusive, que mostrou para a mídia inteira o contrato de rescisão, melhor, o distrato com a Nájila, acusando ela de mentir. O Mauro Naves passou o telefone do pai do Neymar pai, para o advogado e não comunicou à Globo. A princípio, você pensa, não há nada de errado com isso. Eu vou tentar explicar o porquê há algo de errado com isso, então, agora. O que acontece é o seguinte... O Mauro Naves, ao saber do pedido do advogado, soube exatamente o teor da denúncia. Soube que haveria um caso de estupro pesando contra o Neymar. Caberia, então, a um repórter, tudo bem, ele ter passado o telefone e tudo mais, mas caberia, então, ao repórter ter passado à sua chefia essa informação, para que todos estivessem cientes de que essa história estaria prestes a explodir. A justificativa do Mauro Naves é de que ele tinha negociado uma exclusiva. Ele contaria antes pra todo mundo, só ele mesmo. Mas ele também não contou pra Globo que teria essa exclusiva na mão. A Globo tem um código de ética muito intrincado para jornalistas e decidiu que o envolvimento dele deveria ser melhor esclarecido até o final dessa história. O que acontece... Ele, teoricamente, vou imaginar que ele teria que ter falado pro chefe dele, mesmo que ele tivesse essa exclusiva. Olha, tudo bem, aconteceu isso, e eles me prometeram uma exclusiva. E aí a direção que falaria, tudo bem, vamos esperar, ou não, a gente vai estourar esse caso agora? Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso, mas a direção faria isso de acordo com ele, assim, porque ele vai ter que ter as fontes, ele ia ter que conseguir as entrevistas, mas eles iam ter que estar cientes de que tinha algo muito grande pra estourar. A Globo também ficou chateada, a direção da Globo não entendeu, porque ele demorou uma semana pra contar isso. Porque ele passou o telefone na quarta-feira da semana passada e só confirmou essa história ontem pra Globo. O pai do Neymar, inclusive, negou que foi ele que procurou o advogado, como o advogado chegou a dizer em algumas declarações. O pai do Neymar diz que o advogado que procurou ele. E aí agora a gente sabe que o advogado procurou ele quando o Mauro Naves confirma que foi ele que passou o telefone para o advogado entrar em contato. De certa maneira, muita gente também acha que o ato de passar o telefone acabou ajudando numa possível, suposta, olhem bem as palavras que eu estou usando, tentativa de extorsão, já que a ideia era conseguir uma compensação financeira. Por bem, o Mauro Naves, que é um dos principais repórteres da cobertura esportiva da Globo, acabou afastado da cobertura.
um ponto importante sobre isso Não, e ainda. Fefiti, isso que você disse corrobora a fala da garota, né? Porque ela diz que, a princípio, o advogado queria colocar, digamos, um pano quente na história e não levando adiante o que ela estava alegando a ele, né? É verdade. Que teria sido estuprada, tudo. Ele queria conduzir a coisa simplesmente para uma agressão ali. O que seria já um atenuante. Para uma agressão em e se negociando confirmando, antes né? da denúncia, né? Negociando uma Lembrando indenização, né? que não havia denúncia, houve essa reunião anterior, né? Para ter essa conversa do então advogado com o pai do Neymar. Ela só foi prestar denúncia de estupro depois, quando ela já acabou se desligando aí desse advogado. Desse advogado que queria uma negociação por baixo dos panos, podemos dizer assim, né? Mais discreta. Sim, o Caio explicou um pouco disso. Uma relação, negociação civil aí. O que chama atenção nesse caso do Mauro Naves é o seguinte: a Globo nos últimos anos tem apertado o cerco quanto a seus jornalistas, assim. Exemplos. César Tralli, quando foi casar com Tiziane Pinheiro, chegou a marcar alguns produtos, o terno que ele ia usar, marcou o estilista, marcou o hotel. Outros jornalistas, quando viajaram também, a Globo proibiu, por exemplo, jornalistas de fazerem esse tipo de marcação nas redes sociais, porque acha que isso é eticamente condenável. Chico Pinheiro e Alexandre Garcia, que sempre foram muito vocais no Twitter, foram proibidos de emitir muitas opiniões. O Chico hoje em dia só publica notícias sem nenhuma opinião. O Alexandre Garcia deixou a Globo. O Chico, inclusive, saiu do rodízio da bancada de jornalistas da Globo. Então, a regra para ser jornalista na Globo tem sido cada vez mais intrincada. Só trazendo uma informação extra, aqui a Mastercard, que é uma empresa uma companhia de cartões de crédito, faria uma campanha com o Neymar durante a Copa América. Essa campanha foi suspensa na noite de ontem. A empresa confirmou para a Folha e para o UOL que tem uma série de ativações de marketing planejada para o decorrer do campeonato, que são focadas em promover o uso de pagamento por aproximação, mas tomaram a decisão de parar aquelas ativações que incluem o Neymar até que o assunto seja resolvido. Ele é embaixador da marca, assim como ele também é embaixador da Nike, que já veio a público dizer que está acompanhando o caso com muita preocupação. Então agora também começa a doer no bolso do Neymar. Esse ônus já era esperado, né? Agora, se tem uma coisa boa no meio de tudo isso, foi a torção no tornozelo. Porque assim o cara se afasta, tem uma justificativa porque o afaste para que ele consiga resolver isso, se defender. Consiga ter calma aí para se focar nessa defesa dele. Tem muita gente até que ontem, após o Neymar ter se lesionado, achou que aquilo era uma armação até, né? Que foi combinado ali com o Tite, com a CBF, para que ele saísse de um modo sem que o próprio Tite tirasse ele, mas não, tem médicos envolvidos, tem profissionais de respeito. Ele é um jogador que vem de algumas lesões aí nos últimos anos e acabou tendo essa ruptura do ligamento do tornozelo direito. E quando ele foi para o hospital, Edgar, quem foi visitar o Neymar foi o presidente Jair Bolsonaro, que esteve ontem no estádio Mané Garrincha e depois foi para o hospital visitar o Neymar, postou até essa foto aí pelo Twitter dele. Que time, com a legenda: visitando o Neymar no hospital Home em Brasília. Desejo uma boa e rápida recuperação. O Bolsonaro, que já pela tarde já havia também dado uma declaração ali de apoio ao que o Neymar está passando neste momento. Alguns acusam, Kai, de uma quebra num decoro ético aí do cargo de presidente, já tomar um partido, assim, quer dizer... Eu desaprovo aí essa conduta do presidente, porque é o seguinte: questões jurídicas, né, a gente sempre deve dar aquele famoso benefício da dúvida, né? Cuidado. Ao acusado. Isso daí decorre até do princípio de presunção de inocência e se você vai desdobrando isso, aí você tem aquela questão de que o ônus da prova é sempre de quem acusa e por aí vai. Só que assim, a expressão ela é autoexplicativa, né? O benefício da dúvida. Dúvida é antônimo de certeza. É isso que é importante. No caso do Neymar, pairam sobre ele não só a acusação de estupro, que a gente já fez aqui algumas críticas pela falta de verossimilhança, ou seja, de aparência de realidade, mas também tem questões relacionadas à lesão corporal, crimes contra a honra, importunação sexual e falhas... né, digital dela. Exatamente, que é a importunação sexual. E falhas de caráter mesmo.
né? Vamos dizer assim, imaturidade, esse tipo de coisa. Não cabe o endosso presidencial por uma questão de precaução. É uma situação muito similar, assim, o presidente ele não pode se precipitar para fazer manifestações elogiosas, senão pode acontecer o que aconteceu no caso daquele MC Reaça, né? E do ponto de vista de estratégia de comunicação, especialmente com a população menos engajada, mais reticente em relação ao governo, o endosso ao Neymar nessa altura do campeonato, nesse contexto, vai reforçar estereótipos e estigmas do Jair Bolsonaro, tipo machismo, misoginia, truculência. Como eu disse, são estigmas. Eu não coaduno com essa caracterização grosseira do presidente, mas esse é um dado da realidade. Quando o presidente posta uma foto assim, o que fica implícito nisso é que ele dá como uma certeza a inocência absoluta do Neymar, o que é plausível juridicamente, mas do ponto de vista social e político não pega bem. É isso que o Fefito falou, que timing, né? Que timing. E só pra lembrar, já que o Caio falou disso, da presunção da dúvida, vamos também dar a presunção da dúvida e da inocência para a vítima, porque o assunto mais tuitado do dia é esse, com a hashtag estuprada de Taubaté. Meio de mau gosto, né, gente? Vamos botar a mão na cabeça. E o Tite agora tem alguns dias, né, para fazer uma nova convocação aí pro lugar do Neymar, mas deve ser anunciado hoje mesmo quem será esse novo jogador. Falado. Agora 10h38, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A importância da reforma da Previdência. A Jovem Pan está exibindo todos os dias aqui na programação depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir a opinião do presidente do grupo Malbisa, o Maurílio Biadi Filho. Solta pra gente, por favor, Murilo. Importante, ela é vital, ela é fundamental. Sem essa reforma nós não vamos para lado nenhum, ou seja, vamos pro inferno basicamente. Fundamental que seja aprovado esse ano, senão vamos continuar desequilibrados, continuar cada vez piorando mais. É fundamental que ela seja aprovada ainda esse ano. Obviamente, se passar para o ano que vem, já começa a ficar tudo mais difícil. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Tem uma linha especial para você participar desse assunto aqui na Jovem Pan, que é o 11 974 65 1630, para você comentar a importância da reforma da Previdência. Mande mensagens em vídeo, tá bom? Vamos aqui em frente, seguindo aqui no Morning Show. Agora, Fefito, vamos falar sobre o Léo Dias? O que você pode nos dizer a respeito aí do jornalista Léo Dias? Ele já voltou pro Fofocalizando, ele teve aquela briga, saiu. Pois é, vamos recapitular, vai. Você que aí não estava acompanhando o mundo das fofocas, ou como diria Fabiola Hypert, o mundo pantanoso dos famosos. É o seguinte, o Léo Dias abandonou o programa na semana passada, depois, quer dizer, não abandonou o programa, fez o programa inteiro, mas tirou uns dias para esfriar a cabeça, depois que ele foi acusado, melhor, depois que ele acusou a direção de não prestar muita atenção em algumas coisas, em dar voz para trolls da internet, que são anônimos, no caso Xuxa e Sasha Meneghel, com Beth Zafir. O Léo, então, passou alguns dias afastado, mas o SBT já decidiu que ele volta na segunda-feira, como eu contei aqui no Morning Show. Acontece que muita gente viu essa discussão ao vivo quando ele condenou a direção do programa e acha que teve um mal-estar dele com a Lívia Andrade, tanto que ele voltou para o Rio de Janeiro tão logo acabou o programa. E o Léo estava morando na casa da Lívia Andrade aqui. Então ele resolveu colocar um ponto final no assunto, indo ao Instagram e dizer que ela é irmã de alma e nada, nem programa nenhum vai afastar os dois. Não é fácil de se conviver com ela ou ele quis dizer, mas nunca viu alguém com um coração igual ao dela, e não fala isso só por ele. Nunca vi alguém ter amigos tão fiéis, por eles ela mata e morre. Não sei o que vai acontecer na minha vida daqui pra frente, só sei de uma coisa, a Lívia estará sempre ao meu lado. Depois dessa declaração de amor, o Léo ainda veio por ponto final numa outra história. Porque o que aconteceu? O Flávio Rico publicou uma nota dizendo que o SBT procurou a Fabiola Hypert do Balanço Geral para o Fofocalizando e a Record do Balanço Geral teria procurado o Léo Dias do Fofocalizando. Haveria, portanto, um troca-troca aí, uma dança das cadeiras. O Léo, então, veio a público para dizer o seguinte: estou impressionado com a quantidade de mensagens que tenho recebido diariamente nas minhas redes de gente sentindo falta na TV. Não tenho como responder a todos e tudo mais, estava lá super emocionado, mas também fez questão de dizer: recebi inúmeras ligações de veículos de imprensa sobre uma nota do Flávio Rico. Não falei com ninguém, só quero afirmar com todas as letras que ninguém da Record me procurou e não há nenhum tipo de negociação
com a emissora. Recado dado, Léo Dias volta ao ar no Fofocalizando na segunda-feira. Enquanto isso, ele começa a escrever seu livro sobre os dias de prisão de Belo, o Pagodeiro. Falado, Fefito. Agora vamos focalizar onde, meu querido? Onde? Vamos focalizar com essas duas lendas da música, com essas duas gracinhas. Vamos focalizar na música, meus camaradas. Essa aqui é a recém-lançada música It's Your Life, parceria dos nossos convidados de hoje aqui, que já tá fazendo um sucessão nas plataformas digitais. Vamos ouvir um pouquinho. E quem são os nossos convidados? A dupla Ziba e Isadora. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programinha de rádio. Muito bom tê-los aqui, hein? Obrigada. Muito bom, tô de volta. Pô, vim aqui há muitos anos Pois atrás. é. Vamos lembrar. Veio aqui, meu. Eu acho que é na época de Photograph, nem tinha lançado Hear Me Now ainda. Foi, nem nada. eu acho que a Eu primeira. acho que era na época que eu ainda achava que você era gringo, porque você chamava Ziba. Isso mesmo. Mas como é que. E aí, de lá pra cá, como é que foi o encontro de vocês? Putz, a Isa é uma cantora, a gente sempre foi muito amigos, assim, e a gente fez uma música juntos, né, também. Eu escrevi, na verdade, a gente compôs, e ela lançou na voz dela, que chama Sun Goes Down, junto com o Bruno Martini, uma música que foi muito bem também na Europa. Acho que foi bem aqui no Brasil também, tem 50 milhões de plays, uma música que foi muito bem. E a gente sempre tá junto, ela me acompanhava em alguns shows, né, já participou de vários shows meus. E essa música, bom, a Marina Diniz, que é uma DJ, né, produtora também da faixa, ela tinha uma ideia dessa música, ela queria um dueto. E aí eu pensei na Isa, a gente se encontrou e foi uma coisa super rápida, assim, super legal. Sim. E aí? Nossa amizade já tem um tempo. Ele esqueceu de falar que a gente se conheceu num bar, na verdade. Eu estava cantando esse dia e com uma banda que eu tinha na época e achei que ele era gringo. Ele e o... Ó, mais um, hein? Exato, mais um. E aí a Estilão, gente, né, chapéu, começou a conversar e surgiu uma amizade desde então. O teu assim. som já era um som próprio, autoral? Não, Ou na você tinha uma verdade- banda, formato rock? Como que era o estilo? Era um estilo mais pop, assim, na verdade, a banda, né? Pop rock, assim. Mas era uma banda só de cover que a gente fazia, mas hoje em dia tem meu trabalho autoral também, que tô lançando. Quem são os artistas que te chamam a atenção, que você gosta, que você cantava nessa banda, por exemplo? Ah, que eu cantava, gosto muito, uma das minhas maiores influências é a Amy Winehouse. Pro meu projeto autoral, assim, Brasil, eu gosto muito da Isa. E, bem, também tem a Her, Daniel Caesar, que são umas influências de pop R&B que eu curto bastante, assim. Massa. Agora, esse encontro aconteceu antes ou depois do The Voice? Que você também participou, né, Isa? Participei. Se eu não me engano, foi em 2014, na 3ª edição. E foi logo depois, assim, a gente se conheceu em 2015. E como que foi pra você participar? A gente sempre fala desses realities musicais aqui, enquanto eles... Caio Coppola quase foi parar num deles. Mas foi mesmo. Eu tava em Nova York com os Moondogs, inclusive. Aí eu recebi uma ligação de alguém da produção. Na verdade, era do Superstar da Globo. Aí eu cancelei a última perna da viagem, que seria Los Angeles, né? Vim pra São Paulo, fiz as músicas em português, porque à época a gente cantava em inglês ainda. E a minha audição pro Superstar foi inclusive no estúdio do The Voice. Isso foi comecinho de 2016, e aí pro bem do grande público isso não avançou. Mas e pra você? Mas não seja por isso, agora o Caio vai dar uma palhinha em inglês? Vai cantar junto agora, uma música nova. Tem uma história muito interessante, eu não sei nem se o Ziba lembra, mas em 2015, cara, a gente dividiu o palco, foi uma friaca lá na Virada Cultural. Lembro. No Rock Truck, que tinha também os Moondogs, Ted Marengo, os Sincopatas. E eu lembro, à época, você tava com um som um pouquinho mais folk. Eu lembro de você tocar um cover do Coldplay, cara, maravilhoso. Inclusive, essa ia ser a minha pergunta pra você. De 2015 pra 2019, quais foram os seus principais aprendizados aí no mercado da música e enquanto artista? Nossa, eu acho que eu amadureci, assim, uns 20 anos, assim. Não, depois de Hear Me Now, as coisas ficaram muito diferentes, né? Eu acho que... É engraçado, eu fazia folk, né? Hear Me Now, na verdade, a primeira versão dela era uma versão mais indie rock, total folk, assim. Eu tava seguindo nessa linha. E aí, por conta do Bruno, do Alok, a gente começou a mudar o estilo um pouco. Mas... Cara, mudou completamente, porque a Hear Me Now foi uma coisa que... eu lembro que o Gino, que é um cara lá do estúdio, falava assim, só precisa de uma música pra você conseguir as coisas. E foi, acho que, a minha música. A Hear Me Now foi a música. A gente tá ouvindo aqui de fundo, aqui, ó. Pra lembrar, ou então pra informar quem tava em Marte, né? Não tomou contato com esse som. Hear Me Now. Mas
Vamos ouvir um som aí ao vivo? O que vocês podem... O que vocês querem apresentar pra gente? It's Your Life já ou... Quer fazer primeiro o Sun Goes Down pras pessoas? Vamos. Então vai. Vamos fazer essa Tem uma palheta aí no... Pera, tem aqui, eu acho. Então vai, enquanto procuramos a palheta, vamos ouvindo o Reminal aqui de fundo. Vai na unha. Vai no cartão. Vai na Eu unha. sempre faço essa do cartão porque eu sou... Achou? Salvadora da Pátria. Salvadora. Vamos lá, então. Então vamos de... Vou colocar Agora é ao vivo, hein? Olha lá. Agora é ao vivo. Essa música se chama Sun Goes Down. Tá lá Bruna Martins, Isadora Moraes. Só Isadora mesmo, no caso. Ah, só Isadora. Eu sempre coloco o sobrenome dela, eu não gosto. Ele adora. Hit you up late at night. All I want is to get high. I feel the wind in my hair. I need to feel alive. Up all night by your side. I'm not preoccupied. Through the dawn feels so good. No one but me and you. And I want you in the summer light, but I need you till the sun goes down. I'll be with you in my paradise, but I need you till the sun goes down. And I want you in the summer lights, and I need you till the sun goes down. I'll be with you in my paradise, 'cause I need you till the sun goes. Till the sun goes down. Hold me close, feel the fire. Our heartbeats synced all night. Feel the tides lead my life. Kiss me once, I'll kiss you twice. Up all night by your side, I'm not preoccupied. Through the dawn feels so good. No one but me and you. And I want you in the summer light, but I need you till the sun goes down. I'll be with you in my paradise, but I need you till the sun goes down. And I want you in the summer light, yeah. And I need you till the sun goes down. I'll be with you in my paradise, 'cause I need you till the sun goes. Nossa, dá vontade de ouvir o dia todo. Não para não, que bom. Mas que belezinha, hein? Que legal demais. A gente vai ainda bater muito papo aqui com o Ziba e a Isadora no Morning Show. Vamos fazer um breve intervalo. A gente já retoma nesse bate-papo aqui nessa manhã de quinta-feira. Agora, faltando 1 minuto para as 11, horário de Brasília. Muito prazer. Estamos aqui no Morning Show, nesta manhã de quinta-feira, recebendo a dupla Isadora e o Ziba, fazendo um sonzinho aqui, mandando um som pra gente nesta manhã de quinta. Deixa eu voltar com uma pergunta pra Isa. Você fez o The Voice, né? Sim. A Paulinha comentou aqui, não sei quem foi, comentou da tua participação no The Voice. Até que ponto esse programa vai além do puro entretenimento ali na hora que acontece? Digo isso porque muita gente que participou de programas assim, meio que, tipo, sumiram, assim. E a gente percebe que, na real mesmo, a vida de um músico, de um compositor, de um artista do gênero musical é feito na garra. Você vê, você tocava no bar, você fazia um som com a tua banda, vocês tiveram um encontro, desse encontro surgiu uma música. Tá? Como é que você vê esse tipo de programa na televisão que trata a música
dessa maneira, assim, com nomes que surgem lá, que são usados, enfim, nada contra ser um produto ou não, aceitar a posição, olha, beleza, eu tô ciente do que eu tô fazendo aqui. Mas e que depois não tem uma sequência, que essa sequência a gente vê, como eu disse, é muito mais baseada no teu esforço próprio mesmo, na tua batalha e de botar o pé na estrada para fazer a tua música ser conhecida. Sim. Não, eu acho que é justamente isso. A gente meio que tem que trilhar o nosso caminho, assim. E durante a trajetória, assim, eu digo mais por minha experiência, por conta do que aconteceu comigo, né? Eu era muito nova, eu tinha 19 anos, eu não tinha um trabalho autoral, sabe, bem desenvolvido ainda. E eu acho que isso me atrapalhou nesse sentido, enfim, a dar continuidade a esse processo do The Voice, a essa exposição que eu tive no programa, né? Eu tive essa oportunidade, né? E aí, assim, mas foi uma bela experiência, assim, eu aprendi muito durante o programa. E eu vi também que várias pessoas, né, que tinham seus trabalhos continuaram trilhando isso da mesma forma, independente do programa ou não, sabe? Mas a exposição do programa é muito bacana pra gente, então Tem isso foi fãs positivo. até hoje que te acompanham? Tem gente esses até fandoms, hoje. Né? Acho que todo mundo herda é um fandom, tipo, pessoas que se apaixonam Tem pelo gente trabalho. até hoje que comenta e que, enfim, relembra sempre momentos muito legais do programa que eu tive e, enfim, que me seguem por conta disso. E aí os outros fãs, obviamente, a gente vai construindo também ao longo da carreira, Já né? que estamos falando da carreira de vocês aí, primeiro que eu queria saber se você teria saído melhor no The Voice se você tivesse entrado depois, mas um pouquinho mais madura. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês cantaram, eu fiquei meio boquiaberto aqui. Queria mesmo ter ouvido o dia todo, vocês cantando e assobiando, porque tava bonito de ver. Impressionante ao vivo, né? É, muito bom. legal. É legal quando ao vivo parece gravado, né? É, mas aí me lembrei de uma declaração. A Débora Blando, que é uma cantora que eu também adoro, o Vale inteiro adora a Débora Blando. Ela declarou recentemente que a música brasileira tem sido ou pornográfica ou de corno, que a música brasileira ela é dominada por esse tipo de característica. Eu queria saber se vocês concordam com isso, se a gente está mesmo dominado por letras machistas e grotescas, ou se a gente está trilhando um outro caminho também. Eu acho que... sei lá, o funk, essas músicas elas são muito originais e fazem parte da cultura e também eu acho que eu tipo assim, tem gente que fala, odeio funk, né, as pessoas que tocam um outro tipo de música, né, às vezes... Não às 4 da madrugada na balada com muito álcool. Não, e é engraçado, muita gente critica e na balada vai lá e dança também, Exatamente. né, a maioria das pessoas, Ou Mas assiste também. eu entendo o funk, eu acho uma coisa bonita, assim, da cultura brasileira ou esse tipo... É lógico, tem músicas que são um pouco exageradas, machistas e tal, que eu acho que eu não faria parte nunca e acho que nunca vou fazer uma música desse estilo, assim, né? Talvez a produção até pode ser uma coisa assim de funk, eu gostaria de brincar com isso. Mas eu acho que o funk, enfim, essa música que tá bombando hoje em dia, né? A gente vê os top 50 do Brasil até nas rádios, quer dizer, no Spotify, né? Que é o digital, é o que domina, assim, né? Funk, sertanejo enfim. Mas acho que é o que a população quer ouvir, é o que ela se identifica, né? O Brasil né, a maior parte do Brasil é isso. Eu tive a sorte, acho que, né, com Hear Me Now de entrar no meio disso tudo com músicas que não falam de machismo e, enfim, coisas pornográficas. Eu acho que sempre tem um caminho também sem ser esse, né? Pra você chegar lá também, né? Por um outro lado. E eu procuro fazer músicas, acho que a gente procura fazer músicas que tem uma linguagem... as minhas letras são bem positivas e falam sobre coisas... acredite nos seus sonhos, né? Hear Me Now é uma música que quase uma música gospel, né? All the lights will guide the way if you get to hear me now. E, enfim, eu acho que a gente tem que fazer, cada um faz a sua parte, né? Mas não é que Acho assim... que as pessoas têm que falar a sua verdade. Por exemplo, Exato. Tem muita gente fazendo muita música, assim, relacionada a empoderamento feminino. Tipo, Carol Conká, Isa, essa galera aí que vem com uma força enorme, entendeu? Então, isso é muito positivo também para os jovens, para essa nova geração que está vindo aí, ter modelos como essas mulheres, entendeu? Isa, já que você falou aí no jovem, né? Querendo ou não, vocês são muito jovens e já bem-sucedidos numa carreira dificílima, né? E, então, de certa forma, tem um aspecto aspiracional. Vocês estarem aqui em rede nacional, falando para um monte de gente. Se vocês pudessem dar um passo a passo com toda a maturidade que vocês têm participando de reality show, com conhecimento de banda,
o que seria, assim, partindo do pressuposto, né, para os nossos ouvintes aí que tem sucesso, que tem, aliás, talento musical, como que vocês recomendariam para eles irem construindo a carreira deles? Sabe? E aí já indo até para parceria, agenciamento. Eu acho que não tem receita, mas eu acho que tem que ser o mais autêntico possível, mais seja verdadeiro. Isso que a Isa falou é verdade. Independente se você faz funk, que você não vai tentar, se você não gosta de funk, não vai tentar fazer funk porque é o que tá bombando. Mas e os passos práticos, assim? Há espaço para todos. Eu acho que os passos práticos é mais talento ou é mais transpiração e estudo? Eu acho que esforço... Dedicação. Dedicação é igual ficar ali junto com o talento, assim, sabe? Com certeza. Porque... Estar no momento Até tem gente que fala que esforço ganha do talento, né? Sim. Podemos ouvir mais uma? O que vocês vão apresentar pra gente aí? Vamos com a nova. Vamos. It's Your Life? It's Your Life. Pô, vamos ver se eu vou no violão aqui. Não, mentira. To the sky, reach for the sky, make a wish, it's your life, hand in hand, I'm by your side, make a wish, made up, hold on to your heart and you will see it, all you ever wanted, believe it, hold on to your heart and you will see it, all you ever wanted. Leave it. Believe it, aim for the stars. The world is ours. Make a wish. It's our lives. Take my hand. I'm by your side. Make a wish. Made of love. On a quest for freedom. On a quest for happiness. Come get your freedom. Come see your life is blessed. On a quest for freedom. On a quest for happiness. Come get your freedom. Come see your life is blessed. To your heart and you will see it, all you ever wanted. Leave it. To your heart and you will see it, all you ever wanted. Leave it. Leave it. Believe Tá aqui Ziba e Isadora com a gente nessa manhã de quinta-feira, mandando um som ao vivo, contando um pouco da carreira, falando um pouco do sucesso, da trajetória seguida por eles até aqui. Eu queria agradecer que a gente deve saber aí dos próximos passos dessa dupla aí. Tem show marcado? Putz, eu tô com um show novo, muito legal agora, um modelo que é eu e um tecladista, mas meio mais eletrônico, a gente dispara as coisas, tem uns pads, uma coisa bem Disclosure, 21 Pilots, sei lá, modernona aí. E vou estar aqui no Brasil esse mês, tem alguns shows, depois é só entrar no meu site, zibaofficial.com, ou no meu Instagram, que é só Ziba, que é Z-E-E-B-A. E em julho eu vou pra Europa fazer alguns shows na Europa, Tomorrowland, tem algumas coisas lá, vou acompanhar o Bruno Martini em alguns shows. E depois tô de volta, depois de julho. E a Isadora? Já tô aqui no Brasil. Eu tô mais por São Paulo e Rio de Janeiro por enquanto. E também, quem quiser pode me seguir no Instagram. Meu Instagram é eu mesma, Isadora, fica por dentro de todas as novidades. Eu sempre posto, enfim, shows, músicas novas, autorais que venho lançando. Amanhã, inclusive, eu lanço um remix de uma música autoral minha que chama Quebra-Cabeça. E é isso. Tô fazendo bastante coisa também. Parabéns aí pra vocês. Sorte aí na carreira, mais Obrigada. ainda, viu? Sucesso pra vocês. Valeu Obrigada demais. mesmo Uma honra pela participar de novo oportunidade. aqui. Valeu. Agora, 11 horas 15 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
O presidente Jair Bolsonaro minimizou ontem uma mudança que consta de um projeto de lei enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional. Estou falando aí da proposta de acabar com a multa para o motorista que transportar bebês e crianças de até 10 anos sem aquela cadeirinha apropriada para a faixa etária. O que disse exatamente o presidente, Paulinha? Bom, a gente usou muito dessas cadeirinhas, né? Nós pais, né? Isso que eu tô dizendo. E eu acho que todo pai, Gastei uma grana agora, um ano atrás, de gastar essa grana para comprar, sente-se mais seguro, né? A gente vai falar um pouco sobre esses números a respeito da segurança da cadeirinha, mas o que disse o Bolsonaro foi que a cadeirinha do bebê, todo mundo que é pai e mãe é responsável, continua valendo a infração para pontuação e que ele apenas tirou o dinheiro. Tem um vídeo também do quanto ele complementou e que faz um pouco dessa linha de raciocínio do Bolsonaro de acreditar nessa tal da indústria da multa, Edgar. Vamos conferir o que ele prossegue falando. Tá aí, Murilo? Não? Então, bom, eu até posso trazer aqui para vocês. Ele estava no Dia Mundial do Meio Ambiente ali, foi ali onde ele falou sobre isso. Então, além de falar dessa responsabilidade do pai e da mãe e dizer que estava retirando a multa e não a infração, ou seja, ainda continua tendo as pontuações, né, na carteira, ele diz que em algumas escolas existe uma espécie de multirão para se aplicar multa, né? Então, que ali ficam os guardas olhando para fazer essa aplicação da multa, e só em escola de quem paga a mensalidade, né? Quem tem dinheiro, teoricamente, que em escola de pessoas mais pobres não existe essa fiscalização, então que aí, se passar aí esse projeto, vai ficar muito claro se é uma questão de fiscalização de pontuação ou de indústria da multa para arrecadar dinheiro. Eu tenho dúvida, Paulinha, se o próximo projeto do Bolsonaro não vai ser, sei lá, liberar cigarro em lugares fechados, ou no avião, ou no ônibus, porque parece um pouco um projeto de extermínio da população, né, gente? Você não vai ter radar. Agora você pode escolher se seu filho vai ser lançado pelo vidro da frente, pelo vidro lateral. As pessoas falam tanto em liberdade de escolha, Mad Max. mas aí não... Mad Max. É uma coisa meio louca. Brasil Você tem Mad liberdade de Max. escolha pra ver seu filho morrer sem cinto de segurança no banco de trás, mas você não tem liberdade de escolha contra o aborto. Que, aliás, eu sou contra o aborto, viu, gente? Mas é que eu acho meio que esquisito. Essas coisas não casam aí, nesse tipo de discurso. Então, assim, ô Bolsonaro, vamos ser coerentes, né? É uma volta aos anos 80? Mesmo porque tem esses números da Organização OMS, Mundial de Saúde, que dizem que o uso da cadeira infantil reduz em até 60% o número de mortes de crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. Agora tá pronto o vídeo, só para vocês entenderem essa lógica do Bolsonaro, que tem um pouco a ver com o que ele acredita que é essa indústria da multa. Vamos conferir? Vamos ver se o pessoal vai começar a multar. Como multa? Ou é apenas a multa pela multa, né? Tá certo? Porque às vezes vão continuar multando. Lá no Rio de Janeiro, o que é comum? O pessoal faz plantão em cima de escola, onde o pai paga 3, 4 mil de mensalidade. Escola pobre não tem multa. Então é um negócio direcionado para tirar dinheiro do povo. Então, tem a ver com essa linha de raciocínio. E aí tem todos esses dados aí, não só da Organização Mundial de Saúde, mas da ONG Criança Segura, que mostra um fato que é triste, né? Que acidentes de trânsito são a principal causa de morte acidental de crianças e adolescentes de até 14 anos no Brasil. E até, Edgar, dados que mostram que não é todo mundo que aderiu a isso. Ainda tem muito pouca gente que anda com os filhos na cadeirinha. Esse índice poderia ser até maior. E que mesmo assim, os números são positivos em relação a preservar a vida dessas crianças. Agora, o que eu não entendo é pra que mexer nisso? Não tava tudo certo? A gente não tá achando legal usar cinto de segurança. Sabe por quê? A gente não tá achando legal deixar a criança ali mais segura. Todo mundo tá se acostumando e usando isso. Isso não tá sendo bom. Esse canal Pra que Viva, mexer gente. com Se ele vê isso? Vale Tudo lá, quer viver aquele tempo de novo. É porque o Bolsonaro ele governa na birra, né? Ele tem que cumprir uma promessa de campanha, dessas promessas heterodoxas que ele fez na campanha, populistas. Agora ele tem que seguir atrás disso. Ele mesmo sabe que a chance disso ir adiante é pequena. E outra, não é para tirar dinheiro da população, é para salvar vidas, para proteger o bebê e para educar a população. A gente sabe que as leis também funcionam como educativo. Claro, punição quando tem que ser punido, né? Que define ali na letra da lei, mas como uma ação educativa, quer dizer, fica jogando uma fumaça num assunto periférico, Vini, e atuando como um político do segundo escalão. Só que o problema agora é que ele tem a caneta grande, né? Ele tem a força da caneta, como ele mesmo falou e comparou ali com a do Rodrigo Maia, naquele embate entre os dois ali. Sim, é que assim, se fosse consciência por consciência,
não precisaria existir lei alguma, então, né? Todo mundo no seu nenhuma bom punição, senso porque, não vai assim, cometer a gente crimes, não sabe vai... que se o motorista não é burro, ele não vai descer a ladeira a milhão porque sabe que vai ter ali a curva e ele vai se dar mal. Lógico. Quer dizer, não precisa ter lei, não precisa legislar, não precisa ter ali pesos e contrapesos para regular a vida comunitária, a vida da sociedade. Esse é um argumento muito interessante, né? Então, assim, eu como conservador, e aí fazendo uma anteposição aí ao liberalismo purista, né? Eu não vejo problema nenhum em legislar a respeito de comportamentos de risco do cidadão. É por isso que a gente obriga as pessoas a usarem capacete, é por isso que cinto de segurança. Exatamente, cinto de segurança. Existe toda uma proibição em relação ao consumo de entorpecentes que podem tornar a pessoa adicta e gerar um problema de saúde gravíssimo. Agora, o ruim desse aspecto pontual do pacote, que diz respeito especificamente às cadeiras para as crianças, é que acaba colocando no mesmo balaio outras medidas que fazem sentido, porque assim, a fiscalização ela não é um fim de si mesma, né? Eu sempre repito isso, ela serve ao propósito de aumentar a segurança no trânsito. Então o que a gente tem que observar aqui é quais medidas que têm relação de causa e efeito, certo? Entre fiscalização e punição, e a sua respectiva contrapartida no aumento da segurança no trânsito. Porque tem vários fatores que são envolvidos, tipo tecnologia de veículo, hoje em dia você tem freio ABS, airbag, tecnologia de impacto, essas coisas. Então assim, em que medida, por exemplo, que acender o farol de dia ajuda a prevenir acidente? Ou em que medida que o excesso de radar em lugares aí de redução, de troca de marcha, ajudam a prevenir acidente? Extintor de incêndio no carro ajuda a prevenir e aumentar a segurança no trânsito? Ou kit de primeiros socorros que ninguém sabe nem usar, geralmente o negócio está vencido. Esse tipo de coisa, né? Simulador de carro em autoescola, sabia que tem isso agora, Edgar? Sim. Você acha que isso é necessário? É claro que não. Tudo isso acaba corroborando aí essa ideia de indústria da multa, e tem grandes cidades que usam a receita de multa para garantir contrato financeiro, como se fosse assim uma receita recorrente mesmo. Então assim... E usa como um álibi, um bom argumento para dizer o seguinte também, né? Olha, estamos fazendo o possível para entregarmos motoristas conscientes e bem treinados para a praça. Olha, eu tirei carteira, fiz o mínimo das aulas lá, já sabia, tinha noção da direção e passei no meu exame. Agora são necessárias, acho que 20 aulas, 12, 20 aulas. Aqui em São Paulo, a gente teve um caso muito interessante na transição da gestão Haddad para a gestão João Dória, em que houve aumento da velocidade das marginais, e isso não acarretou um aumento drástico no número, não só no número de acidentes, mas também no número de acidentes fatais, que acho que é o principal índice. Então, assim, trazer um pouquinho de rigor científico, observar onde tem relação de causa e efeito, é positivo. Agora, todos os números, todos os indícios apontam que a cadeira infantil é uma coisa benéfica. Então, é ruim colocar tudo no mesmo balaio, porque eu vejo questões positivas aí. Eu sou, inclusive, a favor do aumento do número de pontos, que eu acho que há um rigor exagerado que acaba punindo aí o motorista, especialmente o motorista profissional, que está mais exposto, né, obviamente, a pequenas infrações de trânsito, mas você misturar as coisas, misturar as bolas, complica o projeto e a aceitação dele. A gente vai agora finalizar o Morning Show com a cantoria dos nossos ouvintes aqui, porque eles vão dizer pra gente o que eles gostam e o que eles odeiam quando o assunto é a sala escura, é o cinema. Solta pra gente aí, Murilo. Galera do Morning, beleza? Samuel de Campo Mourão, Paraná. Cara, no escurinho do cinema já rola muita coisa, né? Agora, na estreia do Vingadores Ultimato, aqui na minha cidade rolou uma sessão especial às 4 horas da manhã. E pior do que todo o barulho aí de comida, de pipoca, de chiclete, luz de celular, foi quando a galera começa a gritar dentro do cinema. Eu acho brega pra caramba e dava pra mudar isso, não dava não? Galera, beijo, até mais e nos vemos aí nas estreias. Bom dia, galera do Morning Show. O que eu mais gosto no cinema, com certeza, é a comida que eu levo de casa. Eu cheguei a levar uma coxa de frango assado. Não. O que eu menos gosto no cinema é quando tem pouca gente, fica muito alto o som, agonia. Tudo bem com vocês? Um beijo a todos. Bom, o que eu mais odeio no escurinho do cinema, infelizmente, é barulho de beijo de casais que ficam somente para encher o nosso saco. Isso que eu não gosto. Odeio escutar barulhinhos de
bitocas. Os Bom dia. Ah, mas se namorasse ia dar bitoca assim que a gente sabe. É, o estalinho da bitoca. Bom, a gente fica por aqui. Morning Show volta na programação da PAN amanhã, a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência, viu? Tchau. Até mais. Tchau. Cuidem-se. Jovem Pan.